Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é o professor Richard. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Bem, na última aula, o nosso último encontro, nós falamos sobre contas, desde contas a receber como também contas a pagar. Também falamos sobre cobrança bancária. Explicamos como ela funciona, um serviço importantíssimo disponibilizado pelos próprios bancos às empresas, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E nós vimos que precisa ser feito o controle dessas contas. Para compreender melhor isso, nós continuaremos nossa aula hoje falando do fluxo de caixa. Bem, o fluxo de caixa, pessoal, ele é importantíssimo para as organizações. E não importa qual seja o tamanho da empresa, se pequena, se grande, todos precisam muito bem fazer o seu fluxo de caixa. Bem, o fluxo de caixa ele é importante porque ele dá a ideia do que está acontecendo dentro do seu negócio. Através dele é possível tua empresa fazer uma previsão futura, seja um tempo bem distante ou o mais próximo possível da sua realidade, no dia a dia, entendendo quais têm sido as receitas que vocês têm obtidos aí dia a dia nas suas vendas e quais têm sido as despesas que vocês têm adquirido também no dia a dia da empresa ou ao longo do tempo, até porque as empresas também têm suas despesas. O fluxo de caixa ele é muito simples de se fazer. A ideia do fluxo de caixa é você analisar o dia a dia da empresa. E ao analisar o dia a dia da empresa, nós estamos falando sobre as vendas da empresa, pega-se o que se tem no caixa e soma-se aquilo que está sendo vendido e subtrai naturalmente daquilo que está sendo retirado do caixa. Retirado, como por exemplo, para pagamentos, o que mais acontece, né? As empresas, elas têm suas entradas provenientes principalmente do quê? Das vendas. Venda dos seus produtos, dos seus serviços. E a subtração aí, ou seja, o que está sendo retirado do caixa? Por que está saindo dinheiro? Está saindo dinheiro porque você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a água, a luz, você tem que pagar fornecedores dos produtos que você compra, você tem que pagar funcionários que estão ali trabalhando e etc. Tá? Então, para se obter o valor do fluxo de caixa, basta você seguir, inclusive, esse mapinha que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem, nesse pedaço aqui, ó, saldo inicial. Digamos, o que seria esse saldo inicial do período? É quando você, ao abrir o seu estabelecimento, você assumiu o caixa, você coloca um dinheiro ali, não é isso? Para começar o dia. Então você fala, olha, para começar o dia, para poder passar troco, por exemplo, eu inicio o meu caixa, vamos dar um exemplo aqui, com R$100, tá? R$100. E aí logo após isso aí, você tem aí as entradas durante aquele período, durante aquele dia, né? Então tem aquelas entradas, as entradas é algo positivo, ó, é algo positivo. Você tem as entradas aí que poderia ser, por exemplo, as vendas dos seus produtos ou do seu serviço a terceiros. Depois, naturalmente, naquele mesmo momento ali, durante o período ali do dia, chega fornecedores, como nós falamos aqui. Ou você envia algum funcionário para pagar alguma conta, digamos assim, no banco, na lotérica, né? Ou pagar um fornecedor que está ali naquele momento. Então ali nós temos a saída, né?
nós temos a saída, e a saída é algo negativo. Então, você poderia pegar como exemplo aqui, ó, digamos que nesse pedaço aqui nós tínhamos R$100 quando iniciamos o caixa, mas, vamos colocar assim, por exemplo, entrou mais R$400 aqui de vendas durante esse dia, então você já tem aqui R$400. Isso, 300, desculpa, entrou mais 400, com 100 você tem R$500. Né? E aqui saiu, digamos aqui, ó, tá vendo o sinalzinho de subtração ou de menos? Saiu aqui que você deve pagar fornecedor, digamos, uns R$200. Então, se inicialmente você tinha 100, entraram mais 400, você tem 500, e saiu, digamos aqui, 200, então, 500 menos 200, sobrou ainda, o finalzinho aqui, R$300, tá? Ou seja, esses R$300 aqui é o saldo final daquele período. Então, é um processo bem simples, o processo de fluxo de caixa, é importantíssimo para todas as empresas. Você pode fazer esse demonstrativo de fluxo de caixa manualmente ou pode fazer através de softwares especializados, utilizando a tecnologia aí para esse fim, tá? Como diz aqui embaixo aqui, o fluxo de caixa ele deverá contar com valores do caixa e equivalentes e com aqueles relacionados às entradas e também às saídas. Foi o que nós fizemos ali, demonstrando isso no slide anterior. Então, aqui está falando exatamente o que nós falamos sobre o slide anterior, tá? Como se obtém aí o valor. Pegar as entradas, tá? Pegar as entradas que estão aqui, ó, que são provenientes principalmente do que eu falei na aula, no slide anterior, na questão de vendas e recebimentos dos clientes. Depois subtrai pelas saídas, que são a parte negativa, mas que todos têm, né? Que está ligada a pagamentos de taxas, salários, impostos, aluguel, água, luz, telefone, etc. Confronta tudo isso ali, né? Para que você obtenha no final ali os valores do fluxo de caixa, tá? Bem, o fluxo de caixa ele pode ser tanto histórico como também projetado. O histórico ele se baseia naquilo que está ocorrendo no dia a dia dentro das empresas. Ou seja, o que nós acabamos de falar foi um fluxo histórico. Ou seja, você conhece a sua empresa e sabe que ela tem faturado X durante o dia, porém tem também pagado Y durante o dia. O que sobra é o resultado de X menos Y. Então, você tem ali os valores diariamente e esses valores acabam gerando um histórico para a tua empresa. O que é o fluxo projetado? O fluxo projetado é quando você utiliza, inclusive, do próprio fluxo histórico, tá? Para fazer projeções daquilo que será as finanças da sua empresa em um determinado período de tempo no futuro. Ou seja, você faz sua estimativa pensando para daqui, por exemplo, olha, eu observando que esse mês foi X, que o mês passado foi Y, que o outro mês foi tanto, eu tenho observado que a empresa está ganhando, ou eu tenho observado que a empresa está perdendo. Tá? Então você observa as receitas e você consegue fazer projeções para até mesmo ampliar, um exemplo, o seu negócio, ou até mesmo reestruturar melhor, fazer novas compras ou abrir novas frentes de trabalho, né? Contratar mais pessoas e assim por diante, com base naquilo que você tem visto do fluxo histórico. Então, o fluxo projetado olha, eu tenho uma estimativa que, pelo que eu tenho faturado, eu posso observar que em um período, em 12 meses, 24, 26 meses, eu vou faturar X, então eu posso abrir uma empresa assim, eu posso comprar
isso aqui, eu posso planejar dessa forma aqui e assim por diante. E é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui, falamos sobre fluxo de caixa. É muito importante que você revise os conteúdos através do próprio livro, projeto, tá? E também você faça as atividades propostas que nós deixamos aí, tanto no formulário, como também no livro de exercício de vocês. Você viu aí demonstrativo de fluxo de caixa e os tipos de fluxo, que são o histórico e que é o projetado.